Olá, investidores, tudo bem? Eu sou Daniel Salomão, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é um canal sobre educação financeira voltada para investimentos, onde eu compartilho minhas teses pessoais de investimento como um raciocínio, para você também fazer as suas teses. Essa aqui é uma tese minha, que é mais sobre energia e a parte de eletrificação. Esse aqui é mais um vídeo da série, o link para os outros vídeos vai estar aqui embaixo. E por que eu acho que todo investidor tem que, no mínimo, olhar para o setor de energia e considerar um investimento nesse setor? Porque mais de 8% do PIB do mundo hoje é gasto com energia. E a gente vai ter uma demanda cada vez maior de energia, porque a população do planeta aumenta. E quanto mais a gente se desenvolve e melhora a qualidade de vida, mais a gente usa energia. Seja, por exemplo, para transporte, logística, processamento de alimento, na área da saúde. E, curiosamente, menos de 20% da energia consumida em 2016 pela humanidade foi na forma elétrica, segundo o levantamento aqui da Shell. 18%. E 82% da energia estava na forma de combustíveis, óleo, gás e carvão especialmente. E são formas relativamente sujas, que elas acabam emitindo gases poluentes, CO2, aí tem os gases do efeito estufa e por aí vai. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão, a gente só pode constatar que o mundo tem exigido uma mudança, né? A sociedade tem exigido uma mudança de matriz poluente para menos poluentes. Então, quando a gente tem mais energia elétrica, aí que entra a tese da eletrificação da energia, especialmente nas renováveis, que é um apelo que tem tido mais recente. A McKinsey estima que depois de 2035, mais da metade da geração de energia no planeta vai ser por renováveis. E aí muitos investidores já querem começar a captar esse movimento e fazer investimentos. Olha só, competição acirradíssima nesse campo, porque está todo mundo procurando melhor eficiência. Aí você vai estar onde? No gerador de energia, em quem faz os insumos, quem monta as placas, as turbinas eólicas, aonde que você vai fazer investimento. E eu resolvi procurar uma forma de fazer uma exposição ao setor que fosse mais provável de acertar, uma probabilidade grande, e realmente conseguir captar o movimento da eletrificação. E eu pensei, o que tem em comum, por exemplo, no veículo elétrico, na geração solar e eólica? E eu cheguei num elemento que eu considero um grande gargalo hoje, que é o cobre. Por que o cobre? O cobre é muito usado quando a gente fala em energia elétrica, eletrificação. Você deve ter cobre aí na sua casa, nos cabos aí na parede para transmissão de energia. Porque o cobre é fácil de trabalhar, extremamente durável, ele consegue transmitir muito bem energia elétrica, também outras fontes de energia, como por exemplo calor, e ele aquece pouco quando passa corrente elétrica nele. Procuraram já substitutos, por exemplo, alumínio, que é mais leve, mais barato, mas só que a capacidade de transmitir energia é ruim. E outros que conseguem transmitir até mais energia acabam sendo muito caros para serem aplicados em grande escala. Então o cobre ele é muito usado hoje na indústria. Então toda a tecnologia ela se desenvolveu em volta do cobre. E ele é muito demandado. Por exemplo, uma turbina eólica que de 1,5 megawatt ela consome mais de 860 quilos de cobre. É muita coisa. E quando a gente fala em carro, o carro hoje consome cobre, uns 20 quilos, mas o carro elétrico, a bateria, vai consumir 80 quilos em média. Significa aumentar em 4 vezes a demanda de cobre. E não é tão pequeno esse número, porque a gente estima que até 2035, mais de 140 milhões de carros elétricos vão estar circulando por aí. Isso é carro. Se a gente falar em veículo, é mais ainda. Em 2030 já deve ter mais de 250 milhões de veículos elétricos. E você pode achar que não é tão relevante, mas quando a gente fala, por exemplo, num ônibus elétrico a bateria, ele consome mais de 360 quilos de cobre, ao passo que um carro de passeio 80 quilos. Então é muito maior essa demanda. E os ônibus, por exemplo, eles estão largando na frente na substituição. Lá para 2030, mais da metade da frota de ônibus no mundo deve ser elétrica, capitaneada especialmente pela China. E a gente deve, em 2040, atingir mais de 1 milhão desses veículos. E quando a gente vê que a eficiência no ônibus está começando a ser testada, eu começo a extrapolar isso provavelmente para os caminhões. A própria Tesla já falou no seu semi-elétrico. E a grande vantagem que eu acho que a indústria pode descobrir nesse tipo de veículo é o seguinte, a capacidade de acelerar mesmo com carga. Eles publicaram lá na Tesla que esse caminhão poderia chegar de 0 a 60 milhas por hora, mais ou menos 97 km por hora, em 20 segundos, mesmo com carga máxima, ou seja, pesado. Quando você vê isso na logística, isso pode ser realmente um ganho muito grande de eficiência. E também a transformação, né, dos carros para carros autômatos, talvez ela venha primeiro, pelo menos é uma premissa que eu tenho, que ela deve acontecer primeiro no setor de transporte de carga. É muito mais fácil você deixar um caminhão autômato do que um carro a passeio, por uma série de questões até legais mesmo de legislação. E quando a gente volta para o cobre, por que o cobre ele é tão interessante?
Primeiro porque a demanda vai aumentar, como eu acabei de citar, ou seja, a gente tem uma demanda pela humanidade, tem muita correlação, por exemplo, até com o crescimento populacional e do PIB. Quanto mais o país enriquece, mais cobre a gente usa. O cobre está presente em vários outros segmentos, né? Não é só na parte de energia, mas a minha tese é que a energia vai fazer um aumento ainda maior na demanda. E pelo outro lado, como é que está o suprimento de cobre? O cobre é um elemento muito abundante no planeta, mas por ele ser tão demandado, o que a gente tem visto é que o custo de produção do cobre tem ficado cada vez maior, porque as minas maiores e mais fáceis, elas acabaram sendo trabalhadas primeiro, né, grandes minas, elas estão sendo depletadas aos poucos, e cada vez a gente vai começar a ter um cobre mais caro. Olha aqui esse gráfico. Depois de 2010, a quantidade, cada ciclo desse aqui é uma descoberta de reserva de cobre. A gente, depois de 2010, começou a ter cada vez menos descobertas. Inclusive, o grau também de concentração do cobre é menor, ou seja, quanto mais para baixo aqui no gráfico, pior é a mina, ou seja, você tem que movimentar mais toneladas para conseguir extrair gramas de cobre. Então, o que a gente tem visto é que as grandes minas do planeta já foram descobertas, já estão sendo trabalhadas há muito tempo, e cada vez a gente precisa cavar mais profundamente para pegar cobre ou movimentar uma quantidade muito maior de terra ou de rocha, etc., para atingir a mesma quantidade de cobre. Então a gente tem realmente um desequilíbrio provável de acontecer nos próximos anos no ponto de vista de demanda e oferta. Se a gente pegar e comparar, por exemplo, agora a concentração, né, dos produtores de cobre, petróleo, a gente tem mais de 4 milhões de poços de petróleo no planeta. E as minas que nós temos hoje no mundo são tão concentradas que 45% do suprimento que tem de cobre hoje, ou seja, do que está chegando no mercado primário, que é de minas, sai de apenas 20 minas. Se a gente for para 25 minas, a gente alcança metade da produção de cobre minerado do planeta, ou seja, extremamente concentrado, porque é realmente uma atividade muito arriscada, muito difícil e que empenha muito e muito dinheiro e recurso. E quando a gente vai ver a cotação, já que eu gosto de um setor cíclico, né, de investimento para algumas das teses, veja o seguinte, a gente está em uma tendência de alta desse cobre há mais de 20 anos. E apesar de eu não ficar seguindo o gráfico para as minhas teses de investimento, né, ponto de entrada e de saída exato, eu gosto de ver as regiões mais ou menos onde a gente está. A gente tem uma tendência de aumento do preço de cobre, pelo que eu expliquei, tanto que a gente vai começar a demandar mais, porque ele vai começar a ficar mais caro de ser produzido, e a gente está realmente num ponto interessante, olhando do ponto de vista de ciclo, para uma entrada na commodity. Na verdade, eu faço meu investimento através de mineradores, e não diretamente no metal. E a última vez que o cobre deu uma esticada no preço foi depois da crise financeira global, entre 2008 e 2009. A gente viu eles atingirem um preço recorde, né, por libra ali, de perto de 4,50 dólares. E tem agora uma outra coisa que pode acontecer. O desaquecimento global, talvez até uma recessão, uma crise maior, pode fazer com que os preços de cobre caiam, porque é natural, quando a gente tem diminuição da atividade econômica no mundo, de ter uma pressão nos preços do cobre e acabar tendo uma desvalorização. Eu, pensando em ciclos, então vejo uma oportunidade interessante em fazer um posicionamento. Se realmente os preços caírem, vai abrir uma oportunidade maior ainda. Já tenho feito alguns investimentos em cobre, mas tenho esperado até a oportunidade para aumentar minhas posições. E esse investimento ele é muito interessante. Eu já falei sobre o investimento que eu fiz no urânio, mas que é o seguinte, quando vingar a tese, tem pouco tempo para eu sair. Né? Pouco tempo, quando eu falo em investimentos, como eu gosto de longo prazo, 3 anos, por exemplo, foi o último bull market do urânio. A gente teve 3 anos de alta. Talvez isso se repita agora. Então, quando eu olho o urânio, ele é um investimento que eu não quero ter ele daqui a 10 anos, por exemplo. Já o cobre não. Quanto mais tempo passar, por tudo isso que eu expus, mais interessante fica o caso. E se você fala, tudo bem, mas o cobre pode ser substituído porque ele ficou muito caro. Ok, minha tese deu certo, porque se ele está sendo substituído porque ele ficou muito caro, quer dizer que meus investimentos se valorizaram muito. Ou seja, o problema que vai surgir, na verdade, ele nasceu realmente de um acerto nos meus investimentos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo da minha série, falando a respeito de mais um desdobramento dos investimentos. Se você gostou, compartilhe o vídeo, dá o seu like, não esquece de comentar, vamos trocar algumas ideias. Espero poder estar ajudando com algumas ideias aí de investimento e até a próxima. Tchau, tchau.